Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Aleluia. E hoje nós vamos falar sobre confiança no Senhor. E o tema da nossa mensagem de hoje eu decido confiar. Fala para o irmão que está do seu lado e esse tema para ele ou para ela, fala assim: olha, em toda a sua trajetória você pode enfrentar algumas situações difíceis, mas toma uma decisão nessa noite. Apesar do que acontecer, não importa, decida confiar em Deus. Decida confiar em Deus. Decida confiar em Deus. Quero assim incentivar você, pegando o gancho no primeiro verso que a pastora abriu o culto. Os que confiam no Senhor, falando sobre confiança. E é importante quando nós tomamos a decisão de confiar no Senhor, independente do que acontecer, não importa, eu decido confiar em Deus. E isso é uma decisão que nós precisamos de tomar. Aqui nessa terra podemos enfrentar situações difíceis, podemos enfrentar lutas, batalhas, podemos enfrentar intempéries da vida, mas eu e você precisamos de tomar uma decisão: confiar em Deus. Pronto. Não negociar isso. Não confiar só quando as coisas vão bem, quando o vento está a favor, e aí o nosso barquinho vai em ventos assim favoráveis, indo para o destino onde nós queremos. Mas eu falo de confiar mesmo quando o vento é contrário, mesmo quando o médico dá um diagnóstico. E ali no curso de práticas inclusivas gravou assim na minha mente uma fala de uma pessoa que foi diagnosticada, uma criança atípica. E aí eles condenaram ela, o futuro dela, mas houve uma entrega da família ao ensinar aquela criança atípica. E quando aquela criança cresceu, se tornou um profissional de sucesso. E ele dando depoimento dizia assim: diagnóstico não é destino. Diagnóstico não é destino, é só um diagnóstico. É só um diagnóstico. E quando o diagnóstico é contrário à nossa esperança, à nossa fé, mesmo assim, decida confiar em Deus. Decida confiar em Deus e na sua palavra. Coloque isso no seu coração. É inegociável a nossa confiança em Deus. Não importa o que acontecer, não importa o que estiver acontecendo, é inegociável a minha confiança em Deus. E pronto. Podemos ser levados para onde for, mas a minha confiança é inegociável. Olhe para a pessoa que está do seu lado e me ajuda a pregar e fala para ela, fala assim: olha, decida confiar em Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer comigo, glória a Deus? Aleluia. Você pode dizer comigo, eu decido confiar? Eu tenho uma decisão, confiar em Deus. Pronto. Pronto. Como base nós vamos usar o Marcos, capítulo de número 5, e o verso de número 35 e 36. Vamos usar esse texto como base. Marcos, capítulo de número 5, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, e o verso de número 35 e o 36. Diz assim: estando ele ainda falando, quem falando? Jesus, tá?
estando Jesus ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, chegaram alguns da casa de Jairo, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia. Repita comigo: não temas, crê somente. Aleluia. Esse texto é um texto muito lindo, que conta a história de um homem chamado Jairo. Este homem, ele era um homem de recursos, um homem de bens, um homem que tinha muitas propriedades, tinha um cargo na sociedade, e tinha muitas pessoas que ali trabalhavam para ele. Esse homem era um homem importante dentro da cultura judaica. E esse homem tinha uma filha de 12 anos, e essa filha ficou doente. E esse homem, ele tinha recursos, esse homem, ele tinha aonde procurar a cura para a sua filha, mas ele não encontrou. E ele não encontrando, ele ficou decepcionado, e a busca dele foi também através de alguém que disse para ele dos milagres de Jesus. E aí ele foi buscar em Jesus a solução. Quando ele foi buscar em Jesus, ele pôde ver milagres acontecendo, e isso aumentou a sua fé, isso aumentou a sua confiança, isso aumentou a sua esperança. E no momento que ele estava com a sua fé lá no auge, indo para a sua casa para resolver o seu problema, que era a sua filha moribunda ou doente, chega agora alguns da sua casa e dá essa notícia para ele no versículo de número 35. Chega alguns da sua casa e disse: olha, a sua filha, que quando você saiu estava doente, agora ela faleceu, acabou. Quando ele ouve isso, ele, no auge da sua esperança, ele é confrontado com essa notícia que traz a ele um desespero e um desânimo natural. E aí ele então enfrenta essa notícia da morte da sua filha. E mesmo nessa situação, Jesus convida ele a não desesperar e não abaixar ali a sua confiança, mas ele dá essa palavra para Jairo, dizendo assim: não temas, não tenha medo, crê somente. Aleluia. E essa história que nós vamos hoje aprender com esse homem, e aprendendo com ele, tomar uma decisão na nossa vida de confiar em Deus, acima ou apesar do que estiver acontecendo. Decida confiar em Deus. Quantos pode dizer amém? Quantos pode dizer glória a Deus? Quantos pode dizer: eu decido confiar? Pronto, acabou. Eu decido confiar em Deus. E eu quero iniciar esse texto dizendo assim, que muitas vezes na nossa caminhada se apresenta situações, momentos de desespero, momentos de desânimo, especialmente quando nós enfrentamos notícias difíceis, ou situações que nos aparenta ser sem solução. Nesse texto que nós lemos, nós encontramos uma história de fé, uma história de esperança diante de uma notícia ruim. Aquele homem, diante da notícia tão terrível da morte da sua filha, Jesus pede para ele confiar nele. Não temas, crê somente.
Jesus nos ensina aqui que mesmo na pior das circunstâncias, podemos confiar nele e experimentar o milagre de Deus na nossa vida. Aleluia. Por isso, decida confiar em Deus. Aleluia. Repita comigo: eu decido confiar em Deus. Aleluia. Pastor, o que nós podemos fazer quando chega uma notícia dessa? Uma notícia tão ruim, tão chata. A notícia que trouxe desesperança. E a notícia não era boa. Na nossa vida, muitas vezes, nós somos pegos assim. Nós esperamos só coisas boas, expectativas boas, mas muitas vezes somos surpreendidos. Muitas vezes há coisas que acontecem, e aí você não está esperando, mas chega a notícia que vai tirar a nossa esperança. E o que fazer quando essa notícia chega, pastor? A notícia da filha de Jairo. Chegaram aqueles que vieram trazer a notícia e disseram: olha, ela morreu, infelizmente. Não incomoda mais o mestre. Já chega, já basta, não dá. Essa era a notícia de desesperança. Jairo, na sua posição ali, social, diante daquela sociedade. Jairo, com a sua fé, que viu ali pessoas ser curadas na sua frente, enquanto Jesus saía do lugar onde estava, caminhando para a sua casa. Jairo, que estava no auge da sua fé, é confrontado com uma notícia de desesperança. Jairo, não incomodas mais o mestre, acabou. Esse líder, ele é surpreendido com essa notícia ruim. E aí, o que fazer para ele que estava tão esperançoso? Naquele momento, a sua esperança, ela se encerra ali. As suas expectativas são frustradas. Naquele momento ali, da notícia ruim chegando, parece que a esperança de Jairo, que estava tão no auge, acabou. O que fazer? Nesse momento que Jesus entra em ação, ele aparece e diz: eu tenho controle de todas as coisas. Aleluia. Para nós também é assim, amados. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Essa é a grande lição desse texto para nós. Não se desespere, não tome atitude precipitada. Às vezes nós precipitamos nas nossas atitudes quando nós somos confrontados com uma notícia de desesperança. E a primeira atitude nossa é abandonar a fé, é achar que nós não somos mais amados do Senhor, e não é verdade. Quando tudo parece perdido, Deus, Ele entra em ação. Aleluia. E quando Deus entra em ação, Ele só precisa de uma pessoa que confie nele. Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: ei, mesmo quando tudo estiver indo ao contrário, notícias ruins chegando, decida confiar em Deus, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia! Deus está no controle de todas as coisas. Essa notícia que Jairo recebe ali pegou ele de surpresa. E eu quero fazer um paradoxo na nossa caminhada também. Quem
Quem que estava indo junto com Jairo ali, amados? Quem que estava junto com Jairo? Quem que estava indo para a casa de Jairo? Quem que Jairo foi convidar para ir lá resolver a situação? Jesus? Fala para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: olha, Jesus estava junto com Jairo, e Jairo recebeu uma notícia ruim. Eu quero trazer aqui para nós um paradoxo. Mesmo quando Jesus está conosco, situações difíceis e contrárias podem acontecer na nossa vida. Não quer dizer que você aceitou Jesus e não vai enfrentar desafios. Não, não, não. Jesus está com você, Jesus está comigo, mas muitas vezes a notícia de desesperança chega até nós, tentando debilitar a nossa fé, tentando tirar a nossa confiança. Mas nessa hora, Jesus entra em ação, olhando para nós e dizendo: não temas, crê somente, e você vai ver a bênção do Senhor na sua vida. Amados, a companhia de Jesus conosco não nos imune de receber notícias contrárias. Jesus está no barco, mas o barco enfrenta ventos contrários. E a pergunta é: qual decisão você vai tomar? Decida confiar. Repita comigo: eu decido confiar em Deus e na sua palavra. Oh, aleluia. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração e diga comigo assim: eu decido confiar em Deus. Eu decido confiar em Deus. Eu decido confiar em Deus e na sua palavra. Eu decido confiar em Deus e na sua palavra. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Quando vem essa palavra de desesperança, qual foi a palavra que Jesus trouxe a Jairo? Não tenha medo, crê somente. Aleluia! Essa palavra é um convite de Jesus. Convite de Jesus para Jairo. Ele oferece uma palavra de fé e confiança. Para toda palavra de desesperança, Jesus tem uma palavra de confiança. Aleluia. Para toda situação contrária na nossa vida, Jesus tem uma palavra de fé e de esperança. Para toda. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Diga para ela, fala: para toda palavra contrária, Deus tem uma palavra de fé e de esperança. Eu não sei o que você passa. Às vezes enfrentamos situações difíceis, sim ou não? Situações difíceis como essa aqui, situações, diagnósticos, e eles pensam que esses diagnósticos, essas palavras são destino para nós. Não é verdade. Deus está dizendo nessa noite: decida confiar. Aleluia. Eu decido confiar. Tem uma camiseta que eles é de uma campanha que diz assim: enquanto tem 1% de chance, eu tenho 100% de fé. Quem já viu isso daí? É legal, não é? 1% de chance, eu tenho 100% de fé, acreditando. Legal, legal. Isso motiva as pessoas a confiar, enfrentando, por exemplo, um câncer, enfrentando, por exemplo, uma doença terminal. Quando tem ainda 1% de chance, você tem 100% de fé, porque a última palavra quem dá é Deus. E para toda palavra negativa, Deus tem uma palavra de esperança. Fala para a pessoa que está do seu lado, para ela, isso, fala: para toda palavra negativa, Deus tem uma palavra de esperança para a sua vida. E Ele diz: não temas, crê somente. Aleluia, aleluia, não temas, crê somente. Essa palavra, ela adentrou o coração de Jairo. Ele disse: não tema, Jairo, crê somente. Jairo então
Recebe essa palavra que Jesus ofereceu a ele, uma palavra de fé e de confiança. Há momentos em nossa vida que enfrentamos crise. Nossa resposta deve ser uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Não podemos deixar o medo tirar, roubar a nossa fé. O medo: não vai dar certo, e se não der certo? A dúvida pairar na nossa mente. Isso rouba a nossa confiança no Senhor. Em momentos de crise, decida ter fé. Decida ter fé e esperança. Oh, aleluia! Nós precisamos tornar a nossa fé uma ação. Crer mesmo sem ver. Crer na palavra de Jesus para Jairo. Apesar da circunstância, a palavra era: não temas, Jairo, crê somente. Aleluia, aleluia. A palavra de Jesus veio de encontro àquela desesperança que Jairo, ao receber a notícia, começou ali a adentrar a sua mente. E o Senhor diz: Jairo, não tenha medo. Não tenha medo com essas palavras. Ei, tenha fé, tenha confiança. Em nossas vidas devemos manter também a nossa fé firme, acreditando que Deus pode transformar o impossível em possível. Deus pode transformar o impossível em algo possível. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, pode transformar o impossível em algo possível. Quantos acreditam nessa palavra? Pode dizer amém. Glória a Deus. Aleluia. Último tópico. Essa confiança em Deus, ela opera milagres. Quando você decide confiar, saiba que o milagre vai chegar na sua vida, porque você decidiu confiar. A resposta de Jesus para Jairo é: decida confiar, crê somente. Ele decidiu e o milagre aconteceu. Sabe por quê? Jesus foi para sua casa. Chegando lá, a menina estava morta, mas Jesus entra ali e diz para aquela menina: Talita cumi, levanta, menina. E a menina levantou, e o pai dela pôde receber ela nos seus braços, viva, porque o Senhor é aquele que muda a história. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. A menina ressuscita, o milagre demonstrado pelo poder de Deus. Você já ouviu aquela frase: a fé move montanhas? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: ei, a fé move montanhas quando alguém acredita, aleluia, em Deus. Quando alguém decide confiar em Deus, a fé, ela move montanhas. A fé trabalha ao nosso favor quando nós decidimos confiar. Aleluia. A importância de crer. A fé é o elemento que abre portas, mesmo que elas estejam fechadas
mas o Senhor opera o milagre. Mesmo que o diagnóstico era de morte, mas o Senhor muda a situação e ressuscita. A fé, ela move montanhas, ela abre portas. A fé, ela pode produzir em nós o milagre que nós estamos precisando. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: decida confiar, porque se você confiar, Deus vai operar milagres. Oh glória, aleluia. Eu concluo essa palavra dizendo: olha só, Jairo enfrentou uma notícia que poderia ter destruído a sua esperança, sim ou não? Mas ele decidiu confiar. Jesus o convidou a manter a sua fé. Assim também, amados, acontece conosco. Jesus pode estar caminhando conosco, ao nosso lado. As notícias ruins vêm, mas nós precisamos nesse momento ouvir a voz do Senhor dizendo: não temas, crê somente. Assim também, amados, podemos passar por momentos de crise, mas Deus nos chama a confiar nele e crer que ele é Deus. Oh aleluia, Deus do impossível, que pode agir em nosso favor. Não permita que o medo tome conta do seu coração. Não permita. Não permita que palavras de desesperança tome conta do seu coração. Não. Confie em Deus. Creia na sua palavra e você verá milagres acontecendo na sua vida. Eu decido confiar. Vamos ficar em pé, amados. Eu decido confiar. Oh glória. Ei, Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, operou ontem, opera hoje e opera também no futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós precisamos de colocar a nossa confiança em Deus, não deixar a desesperança tomar conta do nosso coração. Precisamos crer, mesmo quando as notícias são desfavoráveis, mesmo quando as circunstâncias dizem que não. Nós precisamos decidir confiar no Senhor.